Fala bruxos, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos discutir sobre o fechamento do semanal de Nasdaq, o que a gente pode esperar para o final de semana do Bitcoin, de movimentação de preço e o que causou essa grande correção hoje, né? A gente fechando aí com mais ou menos menos 3,6% em Nasdaq, tá? E também revisar aqui a oportunidade de trade que a gente deixou e deixar alguma oportunidade de trade que eu esteja de olho, tá? Então, primeiro, começando aqui com o que aconteceu hoje, né? Hoje foram divulgados alguns dados muito relevantes lá dos Estados Unidos. Porque o que está gerando preço hoje? O que está movimentando o preço? É a expectativa do comportamento do Fed quanto a aumento da taxa de juros. O mercado quer saber o ritmo que está sendo seguido de aumento de juros. Ele vai ser mantido, ele vai ser aumentado ou vai ser desacelerado? Essa é uma primeira pergunta que o mercado quer responder. E o segundo ponto é, em que momento nós vamos deixar de ter aumento de taxa de juros, né? Então, esses são os dois momentos que o mercado está interessado em identificar e tentar se antecipar. E para isso, o mercado precisa acompanhar os dados que geram inflação. Então, a grande quantidade de dados, a maior quantidade de dados que estão gerando inflação são dados relacionados ao mercado de trabalho norte-americano. Então, os dados relacionados ao mercado de trabalho norte-americano, eles já dão uma visão do que pode vir a ser o CPI, né? A inflação dos Estados Unidos, que inclusive vai ser divulgado semana que vem, dia 13, tá? Então, hoje nós tivemos aqui alguns dados muito relevantes, dentre eles a taxa de desemprego, né, que o mercado esperava que fosse 3,7% e veio abaixo. O que quer dizer uma taxa de desemprego abaixo do esperado? Quer dizer que o mercado de trabalho está mais aquecido do que o mercado, né, esperava, do que o consenso que era do mercado. E um mercado de trabalho mais aquecido quer dizer que as ações de aumento de juros do Fed ainda não surtiram o efeito desejado. Então, o que o Fed pretende? O Fed pretende aumentar a taxa de juros para, assim, diminuir a atividade econômica e aí, como consequência, diminuir a inflação. Então, esse é o desejado pelo Fed. Então, quando você tem uma taxa de desemprego menor do que a anterior, isso sugere que o mercado de trabalho ainda está aquecido. Então, por enquanto, né, esse aumento de taxa de juros ainda não está surtindo o efeito. Um outro ponto muito relevante é os dados aqui de payroll, né, que é a quantidade de vagas, né, a variação de vagas de emprego no mês anterior. Então, nós tivemos aqui o esperado pelo mercado era 250 mil e veio 263 mil, ou seja, acima do que o mercado esperava. Também mostrando uma resiliência, mostrando que o mercado de trabalho está forte. Então, por causa disso, os mercados acabaram corrigindo, né? E Nasdaq corrigiu muito mais do que o próprio Bitcoin. Nasdaq está corrigindo aqui, né? Fechando hoje o diário aqui com menos 3,58%, enquanto que o Bitcoin corrigiu 2%. Tá? Então, isso mostra que o Bitcoin está mais forte e isso é muito coerente com as nossas análises anteriores, né? Se nós olharmos aqui o Bitcoin contra a Nasdaq, cotado contra a Nasdaq, nós já havíamos falado, né, sobre esse padrão de deriva, que a maior probabilidade seria nós rompermos para cima e também analisando aqui esse reteste, nós observamos que há uma maior probabilidade de continuidade dessa tendência de alta, o que faz com que o Bitcoin esteja mais forte do que a Nasdaq. Então, não apenas quando o Bitcoin se valoriza, ele se valoriza mais do que a Nasdaq, mas também quando há uma desvalorização, o Bitcoin acaba se desvalorizando menos do que a Nasdaq, mostrando assim a sua força. Tá? Então, o que eu estou esperando agora de movimentação de preço? Primeiro, esse fechamento do diário aqui de Nasdaq foi bem agressivo, né? A gente devolveu muito aqui do movimento. Eu estava esperando algo aqui em torno desse fundo anterior aqui, para que a gente pudesse mostrar essa força, né? E tentar formar esse padrão aqui de ombro, cabeça, ombro invertido. Podemos formar esse padrão ainda? Podemos, mas agora a força vendedora já mostrou muito mais força do que propriamente a força compradora. Esse movimento já é um movimento não tão forte, tá? Se nós olharmos aqui
para o nível de retração desse movimento, a gente já está chegando aqui em 0,786, né? Então, quando a gente começa a devolver tanto assim do movimento, isso aqui começa a sugerir que nós podemos formar um topo descendente para ter continuidade baixa. Então, não é muito animador esse fechamento de Nasdaq aqui, e eu aguardaria para ver como que o mercado cripto vai reagir a isso, tá? Então, se nós perdermos aqui o fundo, se nós continuarmos em tendência de baixa, aqui nos tempos gráficos menores, né, no tempo gráfico de 4 horas, no tempo gráfico de 1 hora aqui, a gente já entrou numa sobrevenda muito extrema, olha só, a gente já entrou numa sobrevenda muito extrema, já está formando aqui quase que um rounded bottom, então acredito que um fundo local já pode ser formado por agora, mas na pior das hipóteses, né, eu acredito ser bem improvável que quando a gente abrir na segunda-feira, né, no domingo, na verdade, quando abrir o futuros aqui no domingo, acredito ser improvável a gente vir perder o fundo de uma vez só, tá? Acredito que a maior probabilidade é a gente segurar esse fundo aqui, até porque a gente já está mostrando um comportamento de exaustão da força vendedora nos tempos gráficos menores, então não acredito que a maior probabilidade seja uma continuidade baixa. Mas, de fato, esse fechamento não foi um fechamento muito bom e isso pode refletir ali no mercado cripto, a gente já vai analisar as possibilidades, tá? Se nós olharmos para o tempo gráfico semanal, o tempo gráfico semanal aqui fechou um candle de dúvida, né? A gente teve uma forte recusa da força vendedora, mas também teve uma forte recusa da força compradora. Inclusive, o que tinha sido muito relevante aqui tinha sido que nós perdemos esse fundo anterior aqui e não tivemos continuidade baixa, né? Então, em geral, quando você perde fundo sem continuidade baixa, isso é um ponto muito positivo para a força compradora, tá? Mas veio toda essa questão aí e acabou colocando água no chope aí, né? Mas de forma geral, né, como eu falei, nós podemos ver um movimento mais assertivo depois da divulgação do CPI, semana que vem, no dia 13, né? E até lá a gente pode ver algum movimento lateral aqui sem muita relevância. Se nós olharmos para o Bitcoin, né? O Bitcoin está tentando segurar aqui esse fundo ascendente, respeitando aqui essa linha de tendência de alta. Eu ainda continuo acreditando que o padrão mais relevante é esse padrão aqui de triângulo descendente e que, caso a gente rompa esse padrão para cima, a gente realmente pode ter um movimento aqui muito bom do Bitcoin, né? Trazendo aqui para pontos próximo desse topo anterior ou desse outro topo anterior, e aí seria um trade relativamente curto que a gente iria protegendo a nossa posição de acordo com a evolução do trade, né? Mas vejo aqui um cenário relativamente positivo, está com mais cara de fundo do que propriamente com cara de continuidade de baixa, tá? Bitcoin contra Nasdaq a gente já analisou, né, que o Bitcoin está mais forte do que a Nasdaq, então acredito que essa daqui seria uma probabilidade muito razoável, né? A gente segurar esse fundo aqui, principalmente se nós retornarmos aqui próximo aqui do fundo anterior. Acredito que a maior probabilidade seja a força compradora tentar segurar esse fundo aqui, dado que esse fundo foi um fundo de sobrevenda muito extrema, né? Então, quando nós temos esses fundos de sobrevenda muito extrema, eles em geral são utilizados aqui pela força compradora como referência, porque você tem um stop muito claro, tá? Então, acredito que se nós perdermos essa LTA, a gente pode vir buscar aqui essa região de fundo, mas acho improvável a gente perder esse fundo de uma vez só. Aqui nós poderíamos criar essa estrutura de topo descendente para aí sim, se formos perder esse fundo anterior, nós perdemos só depois desse pivô de baixa, tá? Então, acredito que para esse movimento de curto prazo, a gente pode ter um certo movimento aqui, lateral, Não acredito que perder esse suporte de uma vez seja a maior probabilidade. Se nós perdermos essa LTA, a gente pode vir buscar o fundo, mas a maior probabilidade nesse curto prazo seria segurar esse fundo aqui. E caso nós tenhamos um rompimento positivo aqui dessa LTB, acredito num bom movimento aí para o mercado cripto durante 1 ou 2 semanas, até a gente ter mais ou menos uma perspectiva de fechamento do mensal, tá? Então, é mais ou menos isso que eu estou de olho para o mercado cripto. Foi assim que esses dados do mercado de trabalho norte-americano refletiram no preço, né? Geralmente esses dados
não costumam mexer tanto assim com o mercado, mas como a gente está vivendo muito essa perspectiva de qual é o comportamento do Fed em relação à taxa de juros, todos esses dados relacionados ao mercado de trabalho acabam causando ali certo impacto no preço. Tá bom? No último vídeo a gente falou aqui sobre uma oportunidade de trade em RVN, né? A gente mencionou aqui que a RVN já estava com um nível, já tinha atingido aqui um nível de sobrevenda, estava segurando aqui pontos de divergência altista e que nós estávamos segurando aqui uma possibilidade de ombro, cabeça, ombro invertido, tá? Então, essa possibilidade de ombro, cabeça, ombro invertido, o que nós falamos aqui é que a força compradora mais audaz, mais agressiva, né? O que ela ia fazer aqui? Ela ia colocar as suas ordens de compra fracionadas aqui para baixo, né? E posicionar o seu stop abaixo dessa cabeça aqui. E depois surfar esse movimento de alta, realizando lucros parciais e movimentando o stop se necessário, né? Então a gente acabou tendo esse movimento bem positivo aqui lá no meu grupo de call, o pessoal acabou pegando essa posição aqui, fez um bom lucro, né? E agora nós estamos aí com uma posição de short, aqui em CVX. Acredito ser uma excelente posição de short, porque nós estamos formando aqui um topo descendente no tempo gráfico semanal muito claro. Olha só, nós tivemos aqui um fundo, topo descendente, fundo descendente e agora nós estamos formando aqui, tentando formar um topo descendente. É extremamente incomum você formar um fundo descendente no tempo gráfico semanal e romper no mesmo movimento, né, no mesmo movimento de retração, você romper o topo anterior, porque isso deixa os RSIs muito extremos, você gera muita divergência, né? Se nós olharmos aqui para o tempo gráfico de 4 horas, a gente já vê uma sobrevenda, uma sobrecompra muito extrema, a gente já começa a ver 3 pontos, né, 2 pontos aqui de divergência, então uma correção aqui um pouco maior, nível tempo gráfico diário, já seria necessária aqui para essa estrutura, tá? Então, acredito que a gente pode ter uma correção um pouco maior ou uma consolidação aqui um pouco maior, mas nessa estrutura que está aqui, a continuidade de alta é mais improvável. O mais provável aqui é ter uma consolidação ou uma correção um pouco maior, tá? A gente está pegando a tendência já muito exaurida e a maior probabilidade aqui é formar esse topo descendente no tempo gráfico semanal contra esse topo anterior. De olho agora nos padrões que podem ser formados, né? A gente pode acabar formando aqui uma cunha, olha só, a gente pode formar uma cunha aqui e essa cunha ser o fator, né, ignitor deste movimento, tá? Então, de olho nos padrões que a gente pode gerar também um rounded top, né? Então, eu estou bearish para essa moeda especificamente, tá? A invalidação desse padrão, obviamente, será acima da nossa resistência. Se nós rompemos essa resistência, a gente vai ter aquele rompimento de topo anterior do semanal e aí a maior probabilidade vai ser a gente formar esse fundo ascendente para ter continuidade alta e eu não me interessaria mais em estar shortando essa moeda. Então essa é uma posição muito boa que estou aí de olho, beleza? Então essa foi a minha análise de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se quiserem, pode entrar no trade. Esses aqui são os níveis de alvos aqui que eu estou sugerindo. E tamo junto. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like aí, se inscreve lá no meu canal gratuito do Telegram. Aqui a 2.